O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 27, celebramos São Vicente de Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair da cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a gente definir uma realidade complexa como é o reino de Deus, a gente empobrece ou poderia empobrecer aquilo que é a plenitude do reino de Deus. Porém, o Evangelho de hoje, ele ousa a fazer essa definição. Quando o próprio Jesus envia os discípulos para a construção do reino de Deus, para proclamar o reino de Deus na enfermidade. Aí você poderia até estar falando: padre, o senhor tem razão mesmo, o reino de Deus não é só curar enfermos. Mas, quando você pega a palavra ou sentido de enfermidade, você vai perceber que esta é a base do reino de Deus. É a base da cura, é a base daquilo que nós precisamos fazer. É procurar justamente as enfermidades, aquilo que está enfermo, para podermos buscar na construção do reino de Deus saúde. Tudo aquilo que for morte, nós precisamos buscar vida. Então o Evangelho, no fundo, ele não está definindo, mas está colocando a base do anúncio do reino de Deus. O anúncio do reino de Deus é a cura das enfermidades, é a cura de todas aquelas realidades. Talvez não precisa ser a cura de uma enfermidade do corpo, pode ser enfermidade do espírito, pode ser enfermidade psíquica, pode ser de qualquer enfermidade humana, diante da graça de Deus, que não é enfermidade, mas sim é vida, e vida plena, e vida em plenitude. E vida perfeita, é claro. Então, por isso que hoje, o Evangelho de Lucas nos dá esta dica de que o reino dos céus é curar as enfermidades. Agora veja que interessante, uma outra dica para que nós possamos fazer com que a cura de todas as enfermidades, ou seja, o cumprimento da construção do reino de Deus, ela possa acontecer de uma forma eficaz. Não leveis nada pelo caminho, não leveis cajado, não leveis sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Que é que Jesus, que Lucas está falando para nós nesse momento? Está dizendo que é preciso despojar-se de todas essas realidades que talvez vai nos travar de ver, de enxergar essas realidades de enfermidade no nosso dia a dia. É como a gente se definir, por exemplo, a partir do ter, a partir do acúmulo. Quando a gente se define a partir dessas realidades, o que acontece? A realidade da enfermidade, da vida vai ficando do lado.
Quantas famílias são destruídas, às vezes por causa de acúmulo, né? A esposa ou o esposo vê que uma família é mais abastada do que outra família, depois que se casa, percebe que uma das partes não está partilhando, mas está acumulando, aí o esposo tem mais, a esposa tem menos, ou a esposa tem mais, o esposo tem menos, a família da esposa tem mais, a família do esposo tem menos, e começa, por causa dessa situação mesmo, a criar aí as separações, às vezes separações de famílias inteiras, por causa apenas de bens, por causa de acúmulo, por causa do capital, por causa do consumo. Então por isso que hoje o Evangelho nos ensina, não leveis nada. Quando você não levar nada, significa se esvazie dessas realidades do mundo, para que eu possa, a partir do mundo, enxergar essas realidades de doenças, essas realidades de enfermidades. Porque senão não vou conseguir às vezes nem ver as minhas próprias enfermidades, quanto mais ajudar os outros a ver as enfermidades do outro, né? Então ficamos aí nessas atividades, para que assim o reino de Deus possa se tornar cada vez mais pleno. Nessas atividades, desta forma que Jesus hoje nos apresenta no Santo Evangelho. E o Evangelho termina dizendo que os discípulos partiram, anunciando a Boa Nova. É o que nós precisamos fazer. Partir sempre. E talvez partir seja um diálogo, talvez partir seja uma conversa, partir seja um encontro, não sei. Tem diversas formas a gente entender o que é partir. Mas eles partiram e começaram então a fazer aquilo que eles aprenderam, a curar as enfermidades, e partir em paz. Povo de Deus, pensa nisso, reza bastante, começa a perceber se as coisas ainda estão truncadas na sua vida, para que você possa, para que possamos tirar todas essas realidades maléficas, enfermidades, e assim o reino de Deus possa cada vez ser mais pleno. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.